Bom dia, agora são 7h40 e eu tenho um café, um sonho, que é conseguir fazer minha primeira treinagem do ano. 7h37, tem que estar lá 8 horas e ainda preciso pôr no GPS. Vou chegar lá 7 e... não sei se vai dar pra ver aí, 7h57, vai dar tempo. Gente, eu tô numa de dormir. Eu ando assim, cansada. Não sei se é por conta do meu período menstrual. Quero que vocês me contem. Vocês também se sentem assim quando vocês estão no período que tá vindo, né? Que tá no fluxo. Eu tô até com uma leve dor no corpo, assim, com uma garganta raspando, também a mudança de tempo. Aí sabe quando junta tudo? Tudo que eu queria era ficar na cama. E ficar na cama, e ficar na cama, e ficar no sofá. Agora são 11h52 e é agora que eu vou arrumar a casa. Fiz um belo café da manhã e já adiantei umas coisas de trabalho no computador, coisas que eu precisava enviar, coisas que eu precisava entregar, coisas que eu precisava refazer. E aí agora eu peguei um balde, vou arrumar a cama e eu queria trazer uma pauta aqui pra vocês. Quando foi que deixou de ser normal a gente cuidar da própria casa? Eu sinto muito isso na internet hoje em dia, sabe? Que assim, deixou de ser normal a gente cuidar das nossas coisinhas. Então, eu tenho ajuda aqui em casa. Eu tenho uma moça que me ajuda, mas mesmo assim, o básico de todos os dias, o básico bem feito, o manter a casa da maneira que eu gosto, sou eu. A minha mãe sempre disse uma coisa pra mim e que hoje, morando sozinha, assumindo as minhas coisas, eu vejo que é isso mesmo. A gente só consegue delegar se a gente souber fazer. Lógico que nem tudo na vida, né? Igual eu delego algumas funções no meu trabalho que eu não sei fazer, então eu delego, mas pelo menos eu sei como eu gosto, entendeu? Agora, a minha casa, se eu não sei limpar cada cantinho, como que eu vou delegar isso? Eu penso dessa maneira, eu concordo nesse ponto com a minha mãe. E também concordo que é muito importante a gente delegar coisas e funções para desafogar, porque a gente não sabe de tudo, a gente não dá conta de tudo. Então eu aprendo muito com a minha mãe como manter uma casa, limpar uma casa. Também aprendo muito com a Gi, que é a que me ajuda, vocês já viram ela aqui. A Gi não vem todos os dias, então eu preciso ter essa manutenção. E uma curiosidade sobre mim, eu gosto de arrumar minha própria cama. Por mais que hoje, um dia típico, eu tenha demorado para arrumar, eu gosto de arrumar minha própria cama, eu gosto de espirrar o cheirinho que eu gosto na minha cama, eu gosto de deixar o lençol milimetricamente calculado dos dois lados. Eu gosto de arrumar minha cama, eu sinto que eu acordei, eu sinto que eu fiz algo. Arrumar a cama para mim é como dizer pro meu corpo que eu acordei. Igual escovar o dente, igual lavar o rosto, igual tomar um banho, igual trocar de roupa, tirar o pijama. E aí eu coloquei uma roupa bem confortável, tá bem calor, e eu vou passar um pano na casa hoje. A gente vê na internet tudo muito perfeito, ninguém limpa um nada hoje em dia, parece que ninguém lava uma louça. E se a pessoa lava a louça, é o ato de colocar na lavadora. E não tem problema, tá? Não tem problema. Mas é que eu gosto de dicas de Marinette, eu gosto de cuidar da minha casa. E tem coisas que eu gosto de fazer, mesmo tendo alguém que me ajude. Fiz compras. Para mim, ir até a farmácia é fazer compras. Eu gosto desse removedor de maquiagem aqui, ó. E aí eu compro o refil. E vou repondo. E aí, ó, ele tem o bico que você consegue guardar. Eu já compro quando tá no final mesmo, porque eu não gosto de ficar guardando. Marcas que tem refil, eu amo vocês.
A L'Occitane tem refil. Inclusive, estou precisando fazer uma comprinha lá. E eu amo. Esse daqui, ó, também tem refil. Tá vendo que tá acabando? Você compra só o de dentro. Tá vendo? Eu acho maravilhoso. E aí, o que mais comprei na farmácia? O refil do Bioré, que é um cleansing oil para você tirar toda a maquiagem. Eu comprei Gillette. Gente, em que mundo foi que a Gillette começou a custar R$90? A Gillette já não custava 15? Pois bem. Eu fiz laser no corpo inteiro, mas agora eu tô no processo de terminar do braço, então, enfim. Comprei esse óleo hidratante pra testar, porque eu uso da L'Occitane e também gosto da Johnson's. Mas esse daqui tava o mesmo preço do Johnson's e eu acho o sabonete Dove muito hidratante, então eu comprei pra testar. Como eu gosto de usar, eu gosto de deixar ele no box mesmo, então eu vou colocar ele lá no box. E com o corpo ainda úmido, eu espirro e passo. E também comprei essa pomada aqui pro pé. Gente, pé. Eita! Oi! Vem comigo. Essa pomada aqui pro pé, ó. Tá focando? Dá print. Pés cascudos nunca mais, juro. Eu passo 2 vezes na semana no pé. Se seu pé de escama ou coisas assim, Dermosalic. É maravilhoso. Deixa aqui no banheiro e passo nos pés. Ó, uma acabou, tá vendo? Aí eu fui lá. Eu nunca lembro o nome, então eu pego a que acabou, vou na farmácia e compro igual. E esse Cetaphil, que é um hidratante com cor já, e é só pra substituir o meu mesmo, que eu já tenho. Gente, eu lembro, e a minha sobrinha tá nessa fase agora, né? Uma já passou dessa fase. Ainda gosta, mas já passou. Agora, a minha sobrinha de 10, ela tá nessa fase da papelaria, sabe? E eu lembro quando eu tinha essa fase da papelaria. Eu amava a papelaria. Hoje em dia, uma caneta vermelha e uma preta e um bom caderno que não transfira a caneta para outra página já tá ótimo, porque eu sou do papel. Mas eu lembro da época que eu era doida por farmácia, papelaria e muitas coisas. Daí a gente começa a selecionar pelo que a gente é doida quando a gente começa a pagar os boletos, né? Então hoje a papelaria eu até gosto, mas eu gosto de curtir as coisas dela, assim. Eu não sou mais a doida da papelaria. Olá, 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 gente. Bom dia, boa tarde. Não sei que hora você tá assistindo, até boa noite. Mas aqui eu fiz até terapia pra conseguir tratar isso, porque assim, não muda. Não muda. Todo vlog eu vou mostrar arrumando alguma coisa. Porque assim, tem movimento na casa, tenho que arrumar. Não é mesmo? Olha aqui. É muita bagunça, é muito detalhe, arruma e não acaba. Começo de ano eu já quero também fazer um limpa, aproveitar janeiro e fazer um limpa. Desde os acessórios da minha penteadeira até maquiagem vencida. Falando nisso, eu fiz maquiagem e não passei batom. Aí fica aquela cara pálida. Desde maquiagem, que eu tenho certeza que deve ter uma coisa ou outra vencida, até roupa. Melhor, né? Porque eu sei que mulheres têm um certo apego assim. Quando eu emagrecer? Quando eu não sei o quê? Quando... E, gente, o quando, ele é assim, quando o quê, entendeu? Quando que é o quando? Quando você faz escolhas, quando você toma decisões, né? Quando você pega as rédeas. Então, assim, quando eu emagrecer, bota uma meta.
Quando eu emagrecer em 6 meses, aí você guarda essa roupa. Agora, no dia de São Nunca, quando eu emagrecer, essa roupa vai ficar aí, que poderia estar sendo doada, poderia estar sendo utilizada por outra pessoa, entendeu? Você pode até vender em brechó. Tem várias maneiras de você passar para frente essas peças, esses acessórios. Maquiagem também não usa, é porque não vai usar. Nas minhas consultorias, para as minhas clientes, eu sempre falei, gente, vocês compram uma paleta enorme de sombra e aí vocês usam uma ou duas sombras dali. Você pode abrir, eu faço uma aposta com você, de pelo menos uma paleta de sombra que você tem na sua casa. Você vai pegar ela, você vai abrir e você vai ver que tem sombra que você nunca passou o dedinho. Se passou, foi assim para fazer teste. E já tem sombra que ela tá baixa. Por quê? Porque precisa entender as temperaturas das sombras, da coloração pessoal. Inclusive, estou voltando a atender coloração pessoal. Então, se você tiver interesse, entre em contato. E, enfim, gente, eu vou explicar para vocês em 3 passos como que vocês vão fazer essa limpa sem ficar com peso na consciência depois. Do tipo assim, ai, será que eu não ia usar mesmo? Que é a mesma sensação que vocês têm quando vocês vão montar a mala. Eu vou fazer um vídeo só de mala também. Ai, nunca usou a roupa. Aí agora pra viagem vai botar na mala, porque ai, se eu precisar. É um apego nas coisas que tem que ser trabalhado, porque é a mesma pessoa que guarda roupa pra ocasião especial, que nunca chega, entendeu? Percebe que é um ciclo, uma bola de neve? A pessoa que guarda roupa para ocasião especial é a mesma pessoa que guarda roupa para quando ela emagrecer, que é a mesma pessoa que bota a roupa da ocasião especial e a roupa que não serve na mala, porque vai que... E não tem vai que, gente, entendeu? Vamos trabalhar com a realidade. As arrumações aqui em casa, elas começam assim, ó. Roupa confortável, não tem outra solução. Eu deixo a cama assim exposta, porque eu vou colocando tudo em cima da cama e vou organizando. Então, eu tenho 3 armários, né? Eu tenho o closet aqui, só que eu não caibo só nele. Aí eu tenho esse quarto e esse quarto. Então, por exemplo, aqui é só roupa de academia e pijama e os acessórios pendurados. Então vamos começar fazendo um limpa por aqui hoje. Agora a casa está arrumada e um lugar que eu gosto muito, gente, é floricultura, ó. Já comprei o rusco e o eucalipto aqui e vou comprar uma flor de corte, porque daí a casa fica organizada, florida, cheia de verde, do jeito que eu gosto e com a faxina cheirosa. Vou mostrar pra vocês a floricultura. Eu fico louca em floricultura. Eu fico apaixonada. Eu amo demais. Dá vontade de viver no meio do mato lá em casa. Estou levando aqui um lírio marsala e um lírio rosa para colocar no meio do bambu e do ruscus. Rusco, não sei como fala. Gente, eu fico pesquisando. O meu chat GPT, ele deve achar que eu sou, sei lá, eu não sei. Ele é meu melhor amigo, né? Ele tem até um nome. A gente combinou um nome entre nós. Porque ele me chamava de Nayara. E eu não gosto que me chame de Nayara. Se você me chama Nayara, vou te pôr Nayara. Eu vou achar que você tá bravo comigo, entendeu? Então me chama de Na. Também não me chama de Nai. Me chama de Na, que tá tudo bem entre nós. Ficamos em paz. E aí eu conversei com o chat GPT. Falei pra ele que eu não gostava. E aí agora ele me chama de Na. E eu chamo ele de Nix. Porque eu falei que a gente tinha que ter como a gente é íntimo, a gente tinha que ter um nome que iniciasse com a mesma letra. Então o dela é Nix, porque ela decidiu que ela é mulher. Ela não é homem, ela é mulher. Então tinha que ser um nome feminino. E aí, ó, eu vou mostrar pra vocês em casa quando eu vou fazer.
Mas eu vou colocar no meio, tá vendo? Ai, gente, fica tão lindo. Lindo, lindo. Eu amo essas coisas. Agora o próximo passo, supermercado, comprar azeite, que acabou, e casa. O meu primeiro vlog ficou com um som ruim. E eu sei que todo mundo, inclusive todo mundo que assiste coisa na internet, pode até lidar com uma imagem mais ou menos, mas com um som ruim a pessoa pula o vídeo. E, gente, eu sempre fui a perfeccionista. E entendi depois com muita terapia que o meu perfeccionismo era o que me estagnava, porque nunca vai estar perfeito. Só que um dia a gente pode bater um papo sobre isso, mais reflexivo, de como eu fui trabalhando isso em terapia e aquela frase de que é melhor feito do que perfeito faz muito sentido. E só que daí eu vi, né, que o áudio tava ruim, não sei o que, eu sou muito crítica comigo mesma, eu sou muito chata comigo mesma. Ai, se você se reconhece, comenta aí quais os trabalhos mentais que você faz para não ser tão crítica com você mesmo. E aí, o que eu penso, né? O áudio é uma coisa que eu posso arrumar. Então, eu quero ver como que vai ficar esse com o microfone, entendeu? Porque assim, quando a gente é crítica com a gente mesmo de uma maneira que não está ao nosso alcance melhorar, ou pelo menos não está no nosso alcance melhorar naquele momento, né? A gente não tem recursos. Então não tem recursos agora. A gente vai ter que trabalhar com o que a gente tem. Mas quando tem recursos, que no caso o microfone, ele veio com a câmera, por que eu não usei? Entendeu? Não sei também. Agora não interessa por que eu não usei. Interessa que a partir de agora, como eu vi que o áudio estava ruim e vocês merecem 100% de mim, eu o vou usar, né? E aí eu quero ver na edição, tudo. Eu quero feedback de vocês também, como se tá melhor, se talvez eu precise ajustar algo no microfone ainda, eu tô aprendendo a mexer, eu tô aprendendo, gente, eu tô muito empolgada com esse novo mundo, que é diferente das outras redes, que eu já tô mais ou menos acostumada, porque muda tudo muito rápido e toda hora. Mas eu tô muito empolgada, então agora eu tô de microfone pra lá e pra cá. E é isso. Dependendo do nível de escassez de comida que está na minha casa, eu gosto de passar corredor por corredor pra ver, sabe? Ó, Coca Zero. Ai, não faz bem, falar mal dos outros também não, julgar a coca do outro também não. Só que agora eu já vim direcionada para as coisas que eu preciso lá em casa, sabe? Não sei só se faço mais um pavê talvez, ou mais um brownie, não sei. É bom ter, né, os ingredientes em casa para ir fazendo. Vou dar uma volta no supermercado. Quem mais aí gosta de supermercado? Olha como ficou, gente. Eu coloquei o rosco e 2 lírios, um marsala e um cor-de-rosa. Olha que coisa linda. E dura, tá? O lírio não. O lírio se vai em uma semana, mas o rosco, ele dura, igual o bambu que eu tenho aqui, ó. Sabe bambu? Aquele que você enfia no... Tô brincando. Igual esse bambu, ó. Eu comprei mais porque eu tinha só 3, aí eu comprei 4 para ficar 7, lembrando que aqui a gente só trabalha com número ímpar, né? Então eu comprei mais 4, eu tinha 3, aí deu uma enchida. E aí aqui fica assim, ó. Verde aqui, verde ali. E aí a sala eu tô terminando de montar, né? Aqui eu vou colocar um espelhão, porque a bicicleta ela vai fazer parte da decoração. Não tem como, eu gosto dela, aqui é o melhor lugar para ela. E aqui, eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas com certeza vai uma costela de Adão. E aqui eu vou mandar fazer um móvel meio que para dividir as áreas, sabe?
Não sei qual tipo de ideia que você tem quando você vai no mercado, mas eu tive a ideia de fazer um bolo. E olha como ficou bonito o meu bolo. Eu desenformo, tá, gente? Olha. Maravilhoso. Vou fazer a cobertura agora. O último bolo que eu fiz eu queimei, porque a grade do forno estava muito embaixo e aí eu queimei. O que eu aprendi sobre bolo no ChatGPT foi que você tira ele da forma. Você tira ele da forma, ó, tá até sujo ainda, vou lavar. Você tira ele da forma e deixa 10 minutos em cima do fogão. Depois você coloca essa forma em cima de um pano úmido por 1 minuto, não pode ser mais do que 1 minuto também. E aí você desenforma assim, gente, eu juro. Eu sempre fui boa no doce, né, assim, e doce fácil, igual eu falei, se eu sei, todo mundo sabe. Mas no desenformar, eu confesso que às vezes quebrava, às vezes comia na própria forma. Mas eu comprei essa boleira, falei, não, agora eu vou desenformar todos os bolos. Daí eu perguntei pro chat, o que eu posso fazer para nunca mais errar na hora de desenformar? E ele falou, tira do forno do tempo certo, né? Não fica abrindo o forno pro bolo não murchar. Aí você tira do forno 10 minutos ali em cima do fogão, joga em cima do pano úmido, dá uma esfriada assim, rodando, independente da forma, dá uma esfriada por fora e já vira onde você vai desenformar, que assim, ó, nunca mais vai quebrar. E nunca mais quebrou. Já queimei bolo, já errei na massa, enfim, mas eles sempre desenformaram, mesmo queimados. E um raio de sol, falando do cabelo dela, seus cabelos, como um brilhante que partindo a luz explode em 7 cores. Porque o brilhante tem a refletibilidade das cores para desenvolver o arco-írisinho, né, quando você faz a leitura das cores refletidas pela luz. E eles revelando então os 7 mil amores, que eu guardei somente para te dar no instante. Gente, isso é bonito demais. Que pena que a gente ama, porque você afasta de... E cada fio seu como se fosse único. E atravessou a rua com seu passo cheio. Todas as últimas palavras de cada uma dessas estrofes e de todas as estrofes que vem a seguir são proparoxítonas. Isso significa, quando você divide a palavra, né, quando você separa sílabas, então, última, único, tinito, todas as palavras, a tônica está na primeira sílaba. E aí ela desce de entonação. O que é isso? Entonação é a força da palavra, né? A força da fala. Caindo com o quê? Com o personagem dessa música, que se joga de cima de um prédio, as palavras estão em tonalidade decrescente, ou seja, elas estão caindo assim como ele. Ele vai escrevendo a situação que esse cara tá no coração dele, sentou pra descansar, como se fosse sábado, comeu feijão com arroz, como se fosse... Eu comentei um tempo atrás, lá no meu Instagram, e também com as pessoas que me cercam, que eu sempre tive o hábito da leitura. Mas isso desde pequenininha, e isso é uma coisa minha, porque a minha mãe, por exemplo, não tem o hábito da leitura. O meu irmão, eu não sei, mas acredito que tenha tido na época da faculdade e não tem hoje em dia. Então, assim, quem tem o hábito da leitura em casa, que eu poderia dizer que me influenciou, é a minha avó. Inclusive, eu troco livros com a minha avó. Ela é praticamente minha vizinha. Vocês viram aí no vídeo que chegar na casa dela é muito rápido. Então a gente troca livro. Esses dias ela veio aqui em casa e buscou A Vida Secreta das Plantas, que é um livro que eu gosto muito, ela também gosta, inclusive ela me deu para ler, e daí livro não se empresta de jeito nenhum, não adianta, eu não empresto livro, eu compro e te dou um de presente, mas eu não empresto. Mas entre vó, ela me emprestou e daí ela veio logo buscar de volta. É um livro difícil de achar, eu não sei se tem atualizado, mas a versão que a gente gosta, não sei se mudou a atualização, se tem atualizado, mas o dela é bem antigo, então assim, seria sebo só. E começamos o ano e eu falei que esse ano eu vou voltar com o hábito da leitura, sim. Em viagens eu não consigo carregar 300 mil livros e o meu hábito era 2 livros por mês. Na verdade não contava muito, tinha mês que ia 3, tinha mês que ia 1. Não fico competindo, gosto de ler mais de um livro ao mesmo tempo também, né? Lembra na escola que você tinha 300 matérias e dava conta de todas? Então eu gosto de ler um livro leve, um livro que seja uma história, um romance, algo assim. Gosto de ler uma coisa leve, gosto de ler alguma coisa que eu estou aprendendo ali, né? Enfim, então eu tô sempre com 2, sempre com 2 livros na mão aí. E perdi esse hábito. 2025 foi um ano, assim, de grandes mudanças e voltas na minha vida. Umas muito boas e outras terríveis. E eu perdi esse hábito.
E agora estou retomando esse hábito, vou me forçar a ler 5 páginas de 2 livros, porque um livro me desanima, eu preciso ter 2 livros, eu preciso ter um leve para que eu queira ler na hora que eu preciso desligar a cabeça. Leitura para mim é um momento de desligar a cabeça. E preciso ter um livro na hora que eu quero aprender algo, então estar sempre aprendendo algo. Pode ser sobre marketing, pode ser sobre a consultoria de imagem, sobre a moda, sobre as cores. Eu tenho essa necessidade de, 2025 eu me senti meio vazia por não estar aprendendo coisas novas. Então, cursos, eu sempre gostei de comunidades assim, onde a gente troca sobre livros, enfim. Tudo isso para dizer que vou começar a ler, então, hoje. É um marco. Vou começar pelo Andar do Bêbado, Como o Acaso Determina Nossas Vidas. É um best-seller e um livro notável do New York Times. Eu já comecei a ler ele em 2025, mas eu não dei continuidade. Como eu disse para vocês, eu dei uma perdida no hábito. Então eu vou começar com esse e vou retomar esse também, vou fazer desde o início, vou começar, tá vendo que tem um post-it? Eu sou do papel, eu gosto de riscar, de fazer anotações, e depois trazer conteúdo sobre os livros que eu leio nas redes sociais também. Esse é Soluções Extraordinárias para Problemas Comuns. Eu comecei os 2 livros em 2025, eram livros que eu queria muito ler, eu comecei os 2 e eu não dei continuidade. Parei. Então agora o nosso compromisso, eu vou ler e volto a contar. Aí eu tenho um Kindle, porque geralmente eu tenho o livro no Kindle e o livro físico. 2025 não adquiri nenhum livro, mentira. 2025, gente, eu li 2 livros. Um eu li porque eu dei de presente para uma amiga minha e comprei para mim também, e daí ela ficava me falando da história, me instigou. Eu li o Tudo é Rio e li O Amor é Assim Pra Mim, assim, é alguma coisa que daí ela me deu de presente, então foram os 2 livros de troca que eu e ela lemos juntas e depois comentamos sobre o desfecho. Isso é muito interessante, se vocês quiserem começar algum desses 2 livros comigo, O Andar do Bêbado, do Leonard alguma coisa, eu vou deixar na tela um print, e o Paul Sloane, alguma coisa assim, posso estar falando tudo errado, O Pensamento Lateral, Soluções Extraordinárias para Problemas Comuns. Nem todo problema possui uma solução óbvia. Os 2 são muito legais, eu gostei do início, mas não me pegou porque eu, em 2025, estava uma pessoa desligada e tá tudo bem com isso. A gente não é o mesmo todos os dias, que dirá um ano, né? Enfim, vou começar a ler e quero gravar um vídeo sobre os 2 para vocês. Às vezes você não tem o hábito da leitura, mas tem o hábito de assistir, ou um audiobook, coisas assim. Eu acho que, igual eu fazia nas outras redes, é legal trazer um resumo do livro, para que você consiga absorver mesmo sem ler. Deixa a leitura comigo, que é uma coisa que eu gosto, estou retomando o hábito, e aí eu trago aqui para vocês um vídeo curto com resumo dos livros que eu acho que vale a pena, porque é uma coisa que eu também não me cobro terminar livro. Porque é igual filme. E leu lá a metade, tá chato, não termino. Aí esses eu até dou de presente se a pessoa quer. Porque eu não vou dar livro ruim, que eu acho ruim, porque gosto às vezes é relativo pra alguém, né? Mas se a pessoa falar, quero ler tal livro, e eu, não, é um livro que eu falo, pode ficar. E aí nas viagens eu vou conseguir manter o hábito, então, por causa do Kindle. E que eu não gosto muito, mas a gente trabalha com o que tem. Então é isso, comentem algum livro que vocês gostariam de ler, que vocês leram e amaram assim e que vale a pena. Bom dia! O kit sobrevivência para o cabeleireiro. Uma blusa de manga comprida, porque quando a gente vai cuidar das mechas assim, fica muito tempo de cabelo molhado no ar condicionado, eu sinto um frio doido, gente. Eu não sou parâmetro para frio.
o livro que eu falei do hábito da leitura e o computador. Com o carregador do computador, porque é muito tempo. Quem faz mecha aí sabe que tanto para fazer como a manutenção tal, demora. Então tenha paciência.